E vamos à palavra de hoje, Gálatas, capítulo de número 3. E nós vamos ler do versículo 6 até 14. Gálatas, capítulo 3, versículos 6 a 14. Uma boa leitura. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura prevista que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Agora preste atenção: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. E qual era a bênção de Abraão? A fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então vamos à mesma pergunta. Não se desanime por fazer a mesma pergunta. Por que Paulo escreveu essa carta de Paulo aos Gálatas? O que aconteceu? Você nunca mais vai esquecer isso. Paulo foi na região da Galácia, fundou igrejas. E o que Paulo pregou? Ele pregou o evangelho da graça de Deus. Efésios 2:8, que diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, como é que uma pessoa é salva? Ela é salva pela graça de Deus. Não existe uma obra, preste atenção. Não existe uma coisa que o homem possa fazer religiosamente, fazendo, que tem poder de salvá-lo, de libertá-lo. Não existe nada nesta terra, em nenhuma religião, alguma obra que a pessoa faça e tem poder de salvá-la. O homem não tem forças para salvar-se a si mesmo. O homem não tem forças para libertar-se a si mesmo. Então Deus, através de Cristo, Deus se encarna na pessoa de Jesus Cristo, vem ao mundo, quita o pecado na cruz e derrama sobre nós a graça dele. Então não esqueça, pela graça nós somos salvos, mediante a fé em quê? Naquilo que Cristo já fez. Alguém poderia pensar: bom, eu que criei, né? Vou ficar orgulhoso que eu tive fé. Aí Paulo fala: esta graça e esta fé que você teve não vem de você. Não foi você que produziu. Não vem de obras, não vem de nada que o ser humano possa fazer para que ninguém se glorie diante de Deus. E o que é ser salvo? A pessoa creu em Cristo, ela é liberta do império das trevas, já é, não precisa lutar para ser. Não precisa ir em campanha de libertação para ser. Esse negócio de culto e de libertação é o que mais escraviza a cabeça das pessoas. Por quê? Porque a pessoa fala assim: eu sou salvo aqui em Cristo. Agora eu preciso passar por um processo criado pela religião de anos para ser liberto. Mas ele já não me salvou? Já salvou. Então eu já sou liberto. Então eu criei em Cristo, fui liberto do império das trevas, liberto da condenação. Não há mais condenação em mim. E se eu tinha
vícios, prisões que amarravam a minha vida. Cristo me liberta de tudo isso instantaneamente. Só que a minha mente não sabe disso. Então eu criei em Cristo, não sei nada, fui salvo, criei. Agora a pessoa precisa aprender, olha, Cristo já te libertou do império das trevas, você não está mais debaixo de condenação, Cristo te libertou de tudo. Aí a pessoa, é mesmo? Agora ela precisa ser ensinada a caminhar nessa salvação passo a passo para usufruir aquilo que Deus já fez por ela. Aí eu repito, se ela cai numa igreja que só prega a lei e julgo, ela não sabe o que ser salva. Ela vai ficar anos pondo a mão na cabeça para sair um mal dela, que Cristo já libertou, mas ela não aprendeu, não teve informações. Ela vai ficar anos lutando, guerreando, fazendo um monte de batalhas imaginárias, porque ela vai ficar debaixo da velha aliança. E ela não entende que na cruz Cristo venceu o mundo, venceu tudo. O pecado, o diabo, a morte, ele venceu tudo. Ela já é salva. Isso eu não tive participação. Não foi o meu esforço que me deu isso. Cristo me salvou, meu grande Salvador que vive. Meu Salvador não é alguém fraquinho que se esconde do diabo, que tem 50% de poder e ele mais 50%. Aí os dois estão numa guerra. Jesus faz, o diabo desfaz. Jesus faz, o diabo desfaz. Então vamos jejuar muito para vencer o diabo. Aí vencemos, aí volta para trás, o diabo vem e pega o terreno que nós ganhamos, né? Aí eu vou fazer a campanha, vou tomar tudo do diabo que ele levou de mim, né? Tomar tudo que é meu de volta. Essa é a cabeça dessa gente. Então Cristo me salvou, tudo que ele fez na cruz, eu crendo, ele me salva, me liberta, e por fim, quando eu deixar esse corpo e morrer para este lado da vida, então eu vou entrar na vida eterna, e tudo da parte de Deus para o homem. Olha, presta atenção, quando uma criança nasce, ela nasce, dá um tapinha no bumbum dela, umas não precisam, já nasce chorando, ela começa a respirar. E é um direito de nascimento, o ar é gratuito para todo ser vivente que nasce aqui. É um direito dela respirar, sim ou não? O ar é dado para ela como? Gratuitamente, não tem custo o ar. Assim, todas as coisas de Deus para nós é um direito de nascimento, são dadas de graça. Deus não cobra por nada, nada tem custo. Nada tem desespero, Deus não está te cobrando nada, você acredita nisso? Deus não está te cobrando, Deus não está te cobrando dízimo, Deus não está te cobrando dinheiro, Deus não está te cobrando esse monte de coisas que a igreja cobra. Quem cobra é o homem, é essa igreja organizada. Essa igreja organizada, esse sistema evangélico organizado, é um caos, é cobrança. Então eles cobram o tempo todo, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa pagar preço, precisa fazer isso, precisa fazer vigília, precisa fazer campanha, tem que dar o trízimo, o dízimo, uma oferta do tamanho do dízimo. Eles falam, o dízimo é lei, a oferta é a graça, do tamanho do dízimo ou mais. Você tem que fazer isso, tem que ficar enfiado na igreja. Isso é essa organização maligna, evangélica que cobra. O pastor não fala assim, preciso falar. Isso destrói a vida das pessoas. Deus não está te cobrando nada, e tudo da parte de Deus para você. O que diz lá em Romanos 8,31? Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará gratuitamente com o filho, como? Todas as coisas. Então tudo da parte de Deus para o homem é dado gratuitamente, é a graça de Deus, nada tem custo. Esse negócio que Deus fez a parte dele foi 50%, é assim que eles falam. Agora você tem que fazer os seus 50%. Isso aí é uma mentira. Onde está escrito isso? Mostra um versículo na Nova Aliança que tem base para dizer que Deus fez metade e você tem que fazer outra metade. Deus fez tudo por completo. Está bem claro isso? Então Paulo ensinou isso para os Gálatas. Aí quem chegou na igreja dos Gálatas, Paulo se ausentou, chegou lá o pessoal da lei. Olha, o que Cristo fez não é suficiente. A obra da cruz não é suficiente, você tem que crer nisso.
mas voltar para a lei, se circuncidar, guardar sábado, praticar as obras da lei, voltar para o judaísmo. E eles foram minando o ensino que Paulo trouxe para a igreja dos Gálatas, a ponto de minar e contaminar o ensino da graça de Deus, não é? Voltaram para as obras, voltaram para os sacrifícios, voltaram para os esforços, voltaram para os jejuns, voltaram para os votos, voltaram para as obras da lei, para as guerras, para as batalhas espirituais. Eles voltaram para trás, foram contaminados. Por isso a função de todo pastor é proteger o rebanho. Como ele vai proteger o rebanho? Indo na casa de cada um? Não, nem dá. É pregando o evangelho da graça de Deus, protegendo a igreja, ensinando a verdade. Essa é a proteção. Agora, se o pastor só visa dinheiro, ele vai cair para esse sistema. Se ele quer grande número, só fala em dinheiro, prosperidade, e quer arrecadar um montão de coisa, ele não vai ficar no evangelho, ele não vai proteger o rebanho, porque ele é o lobo que está no meio do rebanho, porque ele vai viver atrás de vida financeira. Então todo pastor verdadeiro protege o rebanho como? Visitando não, ensinando a verdade, construindo dentro de cada um o conhecimento do evangelho. E isso leva alguns anos, não é coisa de um minuto. Então, uma ovelha bem construída, com conhecimento do evangelho, é uma igreja protegida. Se vai lá um lobo falar com ela, fala, estou fora, eu conheço a verdade. Quando ela liga a televisão, tem um lobo lá, está quase o Ivan, que nem lobo, chorando, pedindo dinheiro. Ela fala, aqui não, eu conheço a verdade, conheço a verdade. Vocês estão entendendo ou não? Quando vem alguém falar, você tem que dar o seu tudo, aqui não. Eu conheço, você tem que fazer votos, sacrifício. Não, aqui não, eu conheço a verdade. A ovelha está protegida, uma ovelha segura. Não, é o demônio. Que demônio? O demônio foi cravado e destruído na cruz. Eu sou de Deus. Não, tem um espírito ruim na tua casa. O teu filho, ele não está andando bem porque tem um demônio. Não. Ele não está andando bem porque não tem iluminação da verdade ainda. Mas não tem nada de diabo, é a carne dele. Aqui na minha casa tem Deus, não tem demônio. Não precisa passar óleo na porta, não precisa ungir nada. Aqui não precisa ungir nada, porque Deus está na minha casa. Vocês entendem ou não? Se é de Deus ou não? Então a tua casa é de Deus. Não precisa cantar, entra na minha casa, entra na minha vida. Não, já entrou. Já está na nossa vida há muitos anos. Não precisa cantar, mexe com a minha estrutura. Ele já mexeu, eu já sou uma nova criatura. Isso é um falso louvor para quem é bom, para quem está perdido, mas para nós que somos salvos não tem sentido. Entende o que eu estou falando ou não? Então esse povo entrou lá e contaminou. Olha, é isso que aconteceu com essa igreja brasileira. Olha, na igreja brasileira você pode ver que as maiores igrejas estão afundadas na política. Você viu agora essas últimas eleições, toda essa liderança de igrejas grandes que estão na mídia apresentaram os seus candidatos, todas elas receberam os candidatos lá dentro, forçando o povo a votar neles. Sim ou não? Estão tudo corrompidas com a política. Pode ter certeza disso. Estão tudo contaminadas. Não pode pregar o evangelho puro, porque estão tudo amarrado com a corrupção. Não pode, não tem como pregar o evangelho puro. Está bem claro isso na mente de vocês? Então a igreja tem que ser protegida. O povo tem que ser ensinado a verdade. Um povo bem ensinado é um povo seguro, firme, maduro. Um povo ensinado mal é um povo ignorante, vai acreditar em papel orado, vai acreditar em água do Rio Jordão, vai andar em corredor de salgoço. Sabe por que faz isso? Porque não tem ensino, vive na ignorância. Entende? Vai acreditar que uma caneta, um dia veio um irmão aqui, pastor, vou te dar de presente essa caneta. Obrigado. Custou R$1.000. Eu falei, é mesmo? Quando eu não entendi, eu tive num lugar lá e tinha que fazer uma oferta de R$1.000 para pegar uma caneta e tudo que eu assinasse ia dar certo. Eu falei, você está dando ela para mim, vai tomar prejuízo. Não, pastor, não deu nada certo. Eu falei, bom, pelo menos eu vou fazer umas anotações com essa caneta de R$1.000. Acredita nessas besteiras. Por quê? Porque não conhece o evangelho, gente. O indivíduo levanta uma caneta, eu estou sem ela aqui. Deus te consagra essa caneta, e quando a pessoa pegar, tudo que ela assinar vai dar certo.
Não vai, isso não é evangelho. Quem não conhece a verdade, opa, é comigo mesmo, vai soltar um montão de cheque e vai voltar tudo. Não deu, assinou, mas não resolveu. A igreja precisa ser protegida, vocês entendem? Você vê uma multidão sendo enganada. Desculpa eu falar isso, posso caminhar nisso? Você vê uma multidão dentro das igrejas sendo enganadas, acreditando em varetinha, acreditando em cordinha, em pano com suor, acreditando em meia, camisa do avesso, fronha ungida, né? Acreditando em tanta besteira e se matam para pegar essas coisas, deixa de comer para dar o dinheiro, porque não conhece a verdade. Como Deus vê isso? Como Deus enxerga? Ele que não quer que o povo seja ignorante, como Deus enxerga isso? Isso é mal, isso é muito mal. Então, essa gente entrou lá. Então, o que Paulo fala no versículo 6 do capítulo 1? Admira-me que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça para outro evangelho, o qual não é outro senão alguns que vos perturbam, são perturbadores, e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja maldito. É assim que Paulo fala. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema, maldito. Aí Paulo vai tecendo as considerações e mostrando como eles saíram da graça, tomaram um rumo diferente. E aí no capítulo de número 2, no versículo 16, onde Paulo fala que o homem não é justificado por obras da lei, mediante a fé em Cristo, daí por diante Paulo mostra a justificação. Aí no versículo 19 do capítulo 2, Paulo fala que morreu para a lei. No capítulo 3, onde nós já estudamos, Paulo fala uma pergunta: vocês receberam o Espírito Santo porque vocês ficaram na velha aliança praticando obras da lei, ou foi pela fé? Então Paulo mostra para ele que eles receberam o Espírito Santo não foi por obras da lei, não foi por cultos de busca do Espírito Santo, não foi porque subiram no monte, não foi por obras. O Espírito Santo foi dado porque eles são filhos de Deus. Aí Paulo falou: vocês começaram no Espírito e estão se aperfeiçoando na carne. Agora começaram na graça de Deus, largaram a graça, voltaram para a religião da carne, os mandamentos da carne, estão tentando se aperfeiçoar na carne. E agora Paulo volta à justificação nesse versículo 6, onde nós lemos. E Paulo fala sobre Abraão de novo. Olha, é o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé, não das obras, são filhos de Abraão. Então o que Paulo está dizendo de Abraão? Que Abraão creu em Deus. Abraão não tinha obra nenhuma ainda, não tinha nada, o filho não tinha nascido. Ele creu em Deus e Deus atribuiu justiça a essa fé que ele teve. Então Deus, repare bem, Deus justificou Abraão no tempo que ainda não havia cruz, não havia sangue derramado, lá no começo de tudo, porque houve fé. Abraão creu em Deus e Deus justificou ele lá. Abraão foi justificado antes da obra da cruz, antes da vinda de Cristo ao mundo, antes que houvesse lei, tá? Então vamos trabalhar de novo sobre a justificação. O que é justificação? O que é ser justificado? Nunca se canse de ouvir isso. Eu era o devedor, estava condenado, não tinha como pagar, minha sentença, guilhotina, morte, condenação, não tinha como resolver o problema, eu não tinha poder para pagar, para resolver, para me libertar. Alguém com poder para pagar minha dívida ficou sabendo da minha situação, me amou, né? E falou: eu vou resolver o problema dele, eu vou tomar a dívida dele, eu vou assumir o que ele deve, para libertar ele dessa dívida. Então o que Cristo fez? Cristo veio ao mundo, ele não tem dívida alguma, ele é santo, puro, mas sabe que o homem é pecador e devedor. O que ele vai fazer? Ele vai assumir o lugar do homem, vai na cruz e pagar a dívida da humanidade. A humanidade não tem poder para pagar, está condenada, está na mão do diabo. Mas Jesus Cristo vem, ele não tem dívida, não tem pecado, assume o meu lugar, o lugar de toda a humanidade, vai para a cruz e
paga o que nós devíamos, o que eu devia. E a partir de então ele limpa meu nome, eu passo nunca mais ser devedor. Eu passo a ser limpo, eu estava manchado pela minha culpa, pela minha dívida. Não tinha como sair da mancha, da condenação. Ele vem, paga tudo, me limpa, eu fico limpíssimo para sempre. Ele assumiu o meu lugar, quem devia era eu. Mas ele assumiu o meu lugar, pagou o que eu devia e me justificou, me tornou limpo, sem culpa diante de Deus. Para sempre, não é por um dia, por uma semana. Você está entendendo ou não? Então isso que Cristo fez por nós, quando nós cremos nele de todo o coração, ele nos justifica gratuitamente, ele quitou tudo, se torna válido para nós. Ele morreu lá no passado, mas eu era pecador, sem saber de nada, não conhecia o evangelho, estou preso, estou escuro, sou religioso, mas estou escuro. Mas está em vigor o que ele fez na cruz por mim. Só que eu não tive acesso a essas verdades ainda. Mas quando eu creio nele, todas essas verdades que já vigoravam, entram na minha vida, se cumprem na minha vida. Está bem claro isso? Entende? Então eu me torno limpo, pecado pago, liberto do diabo, justificado, filho de Deus, sem culpa. Deus olha para mim agora e me vê limpinho. Mesmo que você seja defeituoso por causa da tua carne, e você é. Mas a morte de Cristo na cruz, a justificação que ele me deu, é uma coisa tão eterna, tão gigantesca, que Deus nunca mais vai me ver sujo e devendo alguma coisa. De tão grande que foi o sangue do Senhor Jesus. Eu não consigo me ver assim, porque eu falho todo dia, mas Deus me vê através de Cristo, através do sangue, justificado, sem culpa, liberto das cadeias. Você já entrou nessa verdade na tua vida? Deus não está te vendo assim, você está me devendo alguma coisa, olha, né, que nem aquela mãe que toda hora está em cima do filho, você não pôs aqui, olha filho, você não estudou, olha, cobrando. Não, Deus já me vê perfeito em Cristo. Não na carne perfeito, mas lá no homem interior, lá no meu espírito. Então Deus olha para você hoje e vê você sem culpa, justificado, perdoado, nome limpo. Não vê mais você aquele pecador. Não te vê mais assim. A religião te vê assim. A religião não acredita nessa obra da cruz. Fala que crê em Jesus, mas nega a obra da cruz. Então agora você justificado tem acesso direto a Deus. Você não precisa mais do sacerdote do Velho Testamento, nem do pastor de agora, nem do bispo, nem do apóstolo, nem do homem de Deus. Você não precisa de nada dessas coisas. Você não precisa desses ídolos humanos da religião evangélica. Você não precisa de nada disso. Agora você é livre, tem acesso a Deus. Deus te ouve em qualquer lugar. Deus ouve a tua oração. Deus é o teu pai que cuida de você. Você não precisa ficar pedindo um monte de coisa. Não, Deus vai cuidando de você. Você já foi pai e mãe? Teu filho precisa ficar, me dá comida, me dá. Não, você já sabia a hora certa, dava comida, lutava para suprir tudo que ele precisava. Deus está fazendo tudo isso a teu respeito. O dia de amanhã trará consigo seus cuidados. Então Deus te vê assim. Então o que é crescer na graça? Eu vou me entregando para essas verdades, entende? Aí o milagre vai acontecer na minha vida. A graça vai se cumprindo, eu vou crescendo. Eu vou crescendo na graça de Deus, entende? A graça vai se tornando a minha vida em todos os aspectos. Me justificou para sempre. Agora alguém pergunta, pastor, está muito mole isso aí. Não, eu sou daquele que quero fazer alguma coisa. Eu quero pagar um preço. Não, eu vou falar que nem Davi, jamais vou me apresentar diante do Senhor com as mãos vazias, né? Aquela mentalidade, né? Eu tenho que sempre ter um dinheiro na mão, porque eu não posso chegar diante de Deus com a mão vazia sem a oferta, o envelope. Vocês entendem ou não? Essa é a cabeça. Não, sou justificado. Você pode chegar diante de Deus agora sem nada, sem oferta, sem nada, não tem problema com Deus. Agora, eu fiz alguma coisa para merecer isso? Não.
Eu não fiz nada. Cristo na cruz fez tudo isso e me justificou. Acabou a culpa. Ai, que alegria. Acabou a culpa, acabou a cobrança. Acabou aquele inferno de cobrança daquela liderança. Acabou. Deus não está me cobrando nada. Você entende isso ou não? Agora eu fico tão constrangido, porque Deus não está me cobrando nada. Ele me deixou livre, que eu, por mim mesmo, eu vou me submeter a uma disciplina para Deus por vontade própria. Então eu sei que na minha carne não habita bem nenhum, então eu vou começar a combater com a minha carne, que é errada, para mim não fazer coisa errada, porque Deus me deixou tão livre, me abençoou tanto, que eu quero abdicar da minha liberdade, eu quero abrir mão da minha liberdade e me submeter à palavra voluntariamente. Deus não está me cobrando nada, mas eu fico tão constrangido com essa liberdade que falo, Deus, o Senhor não está me cobrando nada, mas eu voluntariamente agora, por espontaneidade, eu quero me submeter à verdade, não quero fazer nada errado, não porque o Senhor está me cobrando, porque é tão grande a tua graça que eu mesmo quero fazer tudo que é certo por mim mesmo agora. Não gosto das coisas erradas. Não quero viver fazendo coisa errada. Não vou fazer. Voluntariamente me submeto a ser obediente. O Senhor não está cobrando. Mas eu voluntariamente me submeto para te agradar, porque é grande demais essa liberdade que o Senhor me deu, e eu me submeto a ti voluntariamente. Isso é viver debaixo da graça de Deus. Não existe obra. Está bem claro isso, meus irmãos? Está bem claro isso no teu coração? Então ele falou, é o caso de Abraão no versículo 6, que creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Então, olha, existe um conceito no meio da igreja assim, ó, se eu fizer as coisas que a igreja manda, Deus está me aceitando. Se eu não fizer o que o pastor não quer, que ele quer, pronto, Deus já se afastou de mim, né? Então existe esse conceito, Deus só olha para mim se eu faço tudo bonzinho. Se eu não fizer, Deus virou as costas para mim. Entende? Existe esse conceito dentro da igreja. Mas o meu relacionamento com Deus não depende de nada, e nem Deus está cobrando nada disso. Então vamos ver o caso de Abraão aqui. Então não é por obras que eu fui justificado. Não é porque eu fiz coisa bonita, não é porque eu fui dar comida para o pessoal debaixo da ponte durante a semana, né? Tem muitas obras que é só para aparecer. Não, nós tem que dar comida para aquele monte de gente que está debaixo da ponte. É louvável dar comida. Mas não vem um daqueles para a igreja e se converte. Ele vai ficar dependendo de você lá toda sexta-feira. Né? Uma boa obra, é bonito, mas isso não te justifica diante de Deus. Pode ajudar o próximo? Ajuda. Mas isso não te torna melhor diante de Deus. O que te justifica foi Jesus Cristo. Então vamos ver o caso de Abraão, que Deus deixa claro que não foi por obras que ele foi justificado. Romanos capítulo 4, vamos lá, Romanos 4. Quer entender sobre a justificação, leia muito Romanos e Gálatas, né? Romanos capítulo 4. Vamos ler versículo 28 do capítulo 13, depois Romanos 4, versículo 1. Versículo 28 do capítulo 3 de Romanos. Concluímos, pois, olha lá, que o homem é justificado, olha os filhos de Abraão aqui, pela fé, independentemente das obras da lei. Como que o homem é justificado? É justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Versículo 1 do capítulo 4. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, não diante de Deus. O que Paulo está dizendo? Que se Abraão foi justificado por obras, vai se gloriar, mas diante de Deus não. O que diz a Escritura? Olha lá, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. O que Paulo está dizendo? Você vê muita pregação sobre Abraão. Abraão sacrificou o filho. Mas Abraão não foi justificado por nada dessas coisas que ele fez. Ele fez estas coisas porque já era justificado, não para ser, porque já era. Então Paulo diz, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Aí ele vai mostrar
Se a pessoa trabalha, o salário não é favor, é dívida. Mas aquele que não trabalha, no versículo 5, e crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. O que ele está dizendo? Se você trabalha, o salário não é dado de graça para você. Você conquistou, é uma dívida que o patrão tem com você. Mas e se você não trabalha e Deus te atribuir justiça, né? Você não fez nada e Deus te atribuiu justiça, né? Não foi porque você trabalhou para ter um merecimento. Ele diz assim, mas ao que não trabalha, versículo 5, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Agora ele vai dizer uma coisa importante, que Davi entendeu lá no passado, mas não alcançou essa justificação que viria só através de Cristo. Olha lá. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado, quer dizer, um homem feliz, muito feliz. É como se ele dissesse, feliz é o homem a quem Deus atribui justiça lá, independente das obras. Então, Davi deu tanta mancada, e ele chegou à conclusão, feliz é a pessoa que Deus atribui justiça, independente de obras, porque ele falhou muito, ele adulterou, ele fez um monte de coisa errada, deu muita mancada, não tinha como ser justificado. Deus tirou todo aquele peso dele quando ele entendeu, feliz é o homem que Deus atribui a justiça, ainda que ele não tenha obra nenhuma. Aí ele vai dizendo, bem-aventurado, versículo 7, aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Agora olha o versículo 8. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Ah, Davi, você viu isso? O que ele está dizendo? Feliz é o homem a quem jamais Deus imputará o pecado. Quem são essas pessoas? Somos nós. Deus jamais vai imputar o pecado na tua vida. Por quê? Porque Cristo te libertou do pecado na cruz. Cristo cravou, pagou pelo teu pecado na cruz. Entende? Você entende isso ou não? Então, tudo está pago. Deus não pode imputar uma coisa. Vamos supor que você deva lá nas Casas Bahia, lá 50 mil reais. E a Casas Bahia, olha, vai ter que pagar. E você vai lá e paga. Ela não pode mais imputar aquela dívida sobre você. Por quê? Você pagou, acabou, não deve mais nada. Então o que Davi está dizendo? Ah, bem-aventurado o homem a quem Deus jamais vai imputar pecado. Mas ele estava antes da cruz. Mas nós somos esses depois da cruz. Por quê? Deus não vai imputar pecado a mim e a você. Porque Cristo quitou, pagou o pecado. Tudo que tinha que ser pago foi pago por Cristo na cruz. Deus não pode imputar uma coisa que já foi paga, não tem mais dívida. Está difícil de entender isso? Não, o religioso vai olhar assim, você é um pecador, né? Deus olha para você e fala assim, você não tem mais dívida, foi pago tudo, não posso imputar, não posso te chamar mais de pecador. Ó, isso vai dar uma encrenca na internet, vai vir um monte de gente com raiva de mim, brigar. Pode vir, né? Estou um pouco ligando para o religioso. Deus não pode mais falar, olha, você é um pecador. Mas Cristo quitou o pecado pela vida inteira dele. Não tem mais a dívida sobre ele, eu não posso mais acusá-lo assim. Vocês estão entendendo? A religião vai te acusar, vai te condenar. Mas Deus não pode, por quê? Feliz é o homem a quem o Senhor jamais vai imputar o pecado, porque Cristo pagou. Você acredita que Cristo pagou pelo teu pecado até o fim da sua vida terrena? Mesmo que você perca a paciência, está pago. Na cruz ele pagou pelo teu futuro. Meu Deus, você da internet, ouça isso e creia. O pecado que foi cravado na cruz, o que Cristo pagou na cruz, não foi só pelo meu presente e passado. O pecado foi pago por nós, por toda a nossa existência aqui na terra. Até o último suspiro desta vida, está tudo pago. Acabou o problema. Está pago ou não está? Está pago. Então Deus não pode me condenar. Está pago. Não tem mais dívida. Agora, pois, nenhuma condenação existe para quem está em Cristo Jesus. Por quê? Porque está tudo pago. Não pode mais condenar. Não tem mais dívida. A lei do Espírito da vida em Cristo, que entrou em mim, a lei da vida, eu nasci de novo, sou de Deus, tenho um Espírito aperfeiçoado como você.
essa lei do Espírito da vida em Cristo me libertou da lei do pecado. Eu fui liberto da lei do pecado e da morte. Fui liberto da lei do pecado e da morte. Tenho a vida eterna agora. Está difícil entender isso, não? Então ele pagou por toda a existência. Ah, pastor, então quer dizer que agora eu vou pecar? De jeito nenhum. Nós temos um coração que não quer mais pecar. Não quer mais fazer coisa errada. Você quer voltar a ser um mentiroso? Quer voltar a ser o beberrão, tomar todas todo dia, ficar... Quer voltar a ser isso? Quer ficar xingando todo mundo, brigando? Se você quer voltar a ser o lixão, não dá mais, gente. Você é uma nova pessoa agora. Ou você anda fazendo isso escondido? Olha lá, hein? Nós não temos as vontades do pecado. Agora a carne fala assim, adultera. Olha para lá, seja mentiroso. Você vai ganhar uma grana mentindo. Mente. Aí Deus fala assim para você, olha, você é livre. Mas se mentiu, plantou uma semente ruim. Vai colher um pé de mentira ali na frente. Adulterou, foi gostoso, foi bom. Ali na frente vai ter um grande problema na tua vida. Depois não vem falar assim, tem misericórdia. Não vai ter misericórdia. Você encheu a cara. Tá, tudo bem, vai ficar ruim do fígado, ruim do estômago, né? Vai colher o mal que você plantou na tua vida. Mentiu, vai colher uma plantação de mentira. Outros vão mentir para você. Vai colher o que plantou, é a lei da semeadura. Mas está tudo pago na nossa vida, você entende? Olha a grandeza do sacrifício de Jesus. Então Davi falou, bem-aventurado aquele homem que o Senhor jamais imputará pecado. Essa é a igreja. O que você acha? Que Jesus veio preparar uma igreja pura, uma virgem pura, sem mancha e sem mácula. Mostra alguém aqui na terra, na carne, que é puro, virgem, sem mancha. Essa igreja é o nosso espírito. O nosso espírito é puro, limpo, sem mancha e sem mácula. É o homem interior, a igreja é espírito. Não é a nossa carne. A nossa carne, o pecado está nela, o mal está nela, a corrupção está nela e vai levar ela à morte. Onde que a igreja é pura e santa como uma virgem? Trocando de roupa, pondo paletó e gravata, a mulher andando saião. Não é nada disso. É no espírito você é puro, limpo, nasceu de novo, lá dentro você é santo, é filho de Deus. Agora na carne é esse capetão que está aqui no seu corpo. É isso. Versículo 9, um pouquinho mais para frente. Vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos que estão debaixo da lei, ou também sobre os incircuncisos, os da graça que não estão debaixo da lei? Visto que dizemos que a fé foi imputada a Abraão para a justiça, como, pois, lhe foi atribuída? Agora presta atenção. Estando ele circuncidado ou ainda incircunciso? A lei existia no tempo de Abraão? Não. Não tinha circuncisão no tempo de Abraão? Não. A lei veio 430 anos depois de Abraão. Como que essa justiça foi atribuída a Abraão? Porque ele acreditou pela fé, não por obras. Continua. Olha lá, não no regime da circuncisão. Abraão ainda era incircunciso, não havia lei. Aí que ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que fosse para imputada a justiça. Lá é pai da circuncisão, isso é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. E não foi por intermédio da lei que Abraão e a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Quando que Abraão foi justificado? Antes ou depois da lei? Antes da lei, não existia lei ainda. Não, ele foi justificado antes que existisse lei. Continuando. Olha lá, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência, não somente o que está no regime da lei, mas também a que é da fé que teve o pai Abraão e é pai de todos nós. Está bem claro isso, queridos? Então,
Abraão foi justificado não por obras, ele foi justificado por fé. E nós também fomos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém é justificado. Então hoje, quando Deus olha para você, Ele te vê limpo. Ele olha lá para o teu espírito, te vê limpo, te vê santo, perdoado, justificado, liberto. Deus te vê assim. O Evangelho nos mostra. Eu preciso me ver assim. Eu preciso me ver e crer como está escrito que eu sou. Se está escrito não há mais condenação, eu me vejo, eu não sou mais condenado. Se está escrito que eu fui justificado pela fé, é isso que eu creio. Se está escrito que fui liberto do império das trevas, é isso que eu sou. Eu não posso voltar para trás dessas verdades. Se está escrito que eu fui reconciliado com Deus, estou. É assim que eu me vejo. Se está escrito que eu fui transportado, estou no reino do Filho do amor de Deus e tenho a redenção, é assim que eu me vejo. Eu vejo como está escrito. As Escrituras é a minha identidade, é a minha vida, as Escrituras. Se está escrito que eu fui selado com o Espírito Santo da promessa, é assim que eu sou, é assim que está escrito. Isso é o Evangelho, isso é minha vida, é isso que eu creio. Se está escrito que eu não sou mais condenado, eu não sou mais condenado. Isso é muito fácil. Quando você entende, se torna fácil. Olha que liberdade. Então, quando vê as pessoas, não adianta, você tem que se arrepender disso. Fala de Jesus para ela com amor, com jeito. Não fala assim, vamos para a igreja. Não traz ela para a igreja, não. Ela tem uma imagem de igreja que está na televisão, um lugar que só pede dinheiro, tudo pastor é ladrão e político. Não fala assim, vamos para a igreja. Nem fala que você é crente, não. Fala alguma verdade do Evangelho para ela, né? Fala alguma verdade do que Cristo fez, da pessoa de Cristo. Prepara ela. Quando ela um dia vier para a igreja, ela já vem trabalhada, já vem com algum conhecimento. Não fala assim, vamos na igreja que você vai ser liberta lá. Não vai não. Dependendo da igreja que ela for, vai ser escrava. Entende? Não faz isso não. Vamos para a igreja. Não fala vem para a igreja. Você é a igreja, fale a verdade para ela. E não é descarregar um caminhão de versículo na cabeça. Fala uma coisinha. Primeiro a pessoa tem que confiar em você. Ver que você não é aquele crente chato que só fala de igreja, que só fala de Deus, que fala, vamos para a igreja, você está perdido, você vai para o inferno. Não é esse crente chato. Primeiro pega amizade. Gosta de planta? Você também gosta? Fala de planta. Gosta de fazer um culto? Vamos fazer um Cooper junto? Nessa caminhada um dia fala uma coisinha de Deus, né? Primeiro a pessoa tem que confiar em você. Quando ela confiar em você, ela vai dar crédito para aquilo que você vai falar. Se você sabe o problema que ela tem, se envolve um pouquinho naquilo, com amizade. Não fala já, Deus vai mudar a tua vida. Não vai fazer uma besteira. Se a pessoa está doente, Deus te cura. Não, você está doente, poxa, nossa, tenha fé. Né? Com jeitinho, não vai injetando essa linguagem evangélica que quem está lá fora não entende nada. O varão, varoa, pelo amor de Deus, o varão, varoa, cajado na mão. Que cajado, meu? Essas besteiradas, essa linguagem bíblica arcaica. Você vai falar isso para ele, nem sabe o que é isso. O varão, varoa, varão, varoa, o varão, fala, homem. Besteira, a gente complica as coisas. Aí depois, quando ela confiar em você, vai ter facilidade de um dia falar um versículo, uma coisa de Deus. Aí depois de tudo ela fala assim, nossa, você é crente? A última coisa que ela tem que saber é que você é crente. Você entende? Tudo com sabedoria, na graça, na liberdade. Aí primeiro ela tem que ver que você não anda com aquelas roupas ao quadrado, né? Que você não fica, olha a Bíblia. Não, ela tem que ver você uma pessoa normal, melhor coisa, normal, que dá risada, que dá um sorriso. Se um dia ela convidar você para ir no aniversário dela, ela vai falar assim, é tudo gente do capeta, vai lá, vai comer um bolinho, pega amizade, né? Não fala nada. Se ela estiver lá com uma velinha vermelha acesa, e daí? Deixa ela lá, qual o problema? É a fé dela, você vai libertá-la disso. E se alguém tomou cachaça lá na festa, não toma você, mas fica lá. Pega amizade, depois você vai injetar alguma verdade. Não é se aquele bicho vai na festa,
Está amarrado, está tomando cerveja. Olha aquela criança, tem um demônio herê na vida dela. Olha o cabelo daquela, tem lá uma Jezabel. Você vai ficar assim, ó. Vai ficar doido. Você que é o capeta na igreja. Lá na festa. Você começa a condenar todo mundo, matar todo mundo. Né? Aí todo mundo olha para você, você está assim, quase se escondendo. Está vendo demônio em todo mundo. Como é que vão dar crédito para falar em Deus? Vocês estão falando aqui só porque vocês faziam isso. Você só vê diabo. Puseram isso na tua cabeça. Jesus andava com quem? Com quem Jesus andava? Com as prostitutas, com os bêbados. Andava, o religioso, olha, esse cara aí come com os pecadores. Ele andava com essa gente, mas não praticava as mesmas coisas. Aí, meu irmão, acho que hoje eu viajei um pouco nessa conversa, né? Mas você é livre. Seja o crente verdadeiro livre, que conhece a verdade, que tem vida, que tem alegria, né? Olha, aquela irmã é crente, ela está amarrada assim o dia todo, não fala nem bom dia. O que você vai querer dela? Né? Olha, aquela irmã é crente, vem aqui na festinha, está amarrado, demônio, eu não posso. Não é isso que eles fazem. Vão ver vocês como bicho. É assim que a religião faz, vira tudo bicho, tudo estranho, né? Uma vez eu lembro que acabou a luz na igreja, lá tinha um boteco lá na frente, tinha um boteco na frente da igreja, lá tinha lá um casal de gays, tinha tudo quanto é coisa diferente. Eu falei, acabou, vocês não tem uma vela para me emprestar? Eles eram tudo macumbeiro, me deram um montão de vela preta, velho. Eu falei, muito obrigado, viu? Dei a mão para eles, cheguei lá, iluminei para o culto ir. O que aconteceu? No outro culto estava tudo lá. Eu não falei, só está amarrado um demônio. Isso, o Pumba gira aí. Nada disso. Dá um sorriso da mão. Fui lá na igreja, acendi a vela preta e vermelha. Eles vieram na igreja no culto seguinte, gente. Falei, esse cara é crente doido, isso, porque não xingou, pegou vela de macumba, levou para dentro da igreja, sabe? É isso. É ou não é? Pode usar shorts. Pode jogar bola. Eu gosto de jogar bola. Pode jogar bola, que bens. Pode ir na praia. Como é bom estar na praia, gente. Como é bom. Vamos para a praia qualquer hora, nós todos juntos lá. Dar uns mergulhos lá, né? Entende? Aproveita a tua liberdade, mas veja bem isso. Nós somos do bem. Nós não somos aqueles que querem explorar as pessoas, ser mentirosos, maltratar, sabe? Roubar, enganar. Não, nós não somos esse tipo de gente, nós somos livres. Mas a nossa liberdade nós pusemos na mão de Deus, nos submetemos à verdade. Mas somos justificados, somos ou não somos? Somos justificados. Onde paramos? Romanos 4, né? Está bem claro isso aí na tua mente, a justificação? Agora vamos continuar a leitura lá. Volta lá para Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, onde nós estávamos lendo. Versículos 6. Olha lá. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé são filhos de Abraão, não os das obras. Quer dizer, pastor, que aquele monte de obras da lei, aquilo são os filhos das obras. Os filhos de Abraão são os que acreditam no que Cristo fez sem obras. Esses são os filhos da fé. São esses. Os filhos de Abraão na carne são o pessoal da lei. Mas os filhos de Abraão no espírito, que são os verdadeiros, são os da fé, que se libertaram das obras da lei. Esses são os verdadeiros filhos de Abraão, que são os filhos de Deus, os filhos da promessa. Está bem claro isso? Continua a leitura. Olha lá. Ora, tendo a escritura prevista que justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão abençoados todos os povos. O que Deus prometeu para Abraão? Abraão, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, de ti vou te fazer uma grande nação, e através de você vai ser abençoado todos os povos. Dele saiu a nação de Israel. Como Deus abençoaria todos os povos? Lá na frente nós vamos ver. Nasceria um descendente de Abraão, que é Cristo. E através de Cristo se cumpriria aquela palavra: todos os povos e as nações seriam abençoadas através da fé de Abraão. Lá na frente isso iria acontecer. E o pessoal da lei
Quem são o pessoal da lei? São os filhos na carne, os filhos da escravidão. Quer ver? Vamos lá para Gálatas 4. Gálatas 4, versículo 21. Olha lá. Dizei-me vós, as duas alianças que nós já lemos muito aqui. Vou correr com isso. Dizei-me vós que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, presta atenção, porque estas mulheres são 2 alianças, as 2 alianças aqui, ó. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, essa é Agar. Agar é o Monte Sinai na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, o qual é o nosso tamanho. Versículo 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Como que... continuando, depois eu falo. Como, porém, outrora o que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Que essas 2 mulheres que Abraão teve? Uma era escrava, Abraão quis cumprir a promessa de Deus na carne, se deitou com a escrava e gerou filhos para a escravidão. Agar é Monte Sinai. O que é Monte Sinai? É onde Deus deu a lei. Então Monte Sinai é lugar de maldição, de escravidão. Por quê? Porque a lei foi dada lá. E ela significa Agar, a mulher escrava que gerou filhos para a escravidão, dizendo que aquela lei que foi dada no Monte Sinai, aquilo geraria para a escravidão, é velha aliança escravidão. Mas diz o quê? Que nós não somos filhos da escrava, nós somos filhos da livre, os filhos da promessa. Como que Isaac nasceu? Abraão 100 anos, Sara 90 anos, não tinham mais forças físicas. Deus fez um milagre nos 2 velhinhos, e geraram Isaac. Ele nasceu por um milagre. Como que nascem os filhos da promessa? Por um milagre. Os filhos da fé nascem por um milagre. É um novo nascimento. É o nascimento do Espírito. Só Deus pode fazer isso. Então os da fé não são escravos, nós somos livres. Os das obras da lei estão debaixo de maldição, são os filhos da escravidão, os filhos da carne. São filhos de Abraão? São, mas não são os filhos da fé, porque eles vivem debaixo das obras da lei. Está bem distinto isso dentro de você? Então as mulheres são 2 alianças. A primeira aliança é Agar. A primeira aliança vem aonde? No Monte Sinai, onde foi dadas as tábuas da lei, que cobriu todo o Velho Testamento, que não é a verdade, era uma sombra que foi útil para Deus durante um período, mas que acabou na cruz. O que é Agar? É o Monte Sinai, é a lei que gera filhos para a escravidão. O que é Sara? Sara é a outra aliança, outra mulher, a graça de Deus que gera filhos para a liberdade. Tem que estar bem distinto isso na nossa mente e no nosso coração. Agora volta lá, Gálatas 3, onde estávamos. Então ele diz, vou ler desde novo no versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé aos gentios, justificaria como gentios? Você é gentil? Então a Escritura previu que lá no futuro os gentios seriam justificados pela fé, não por obras. Olha a nova aliança em vigor lá no futuro. Justificaria pela fé aos gentios, preanunciou o evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos da terra, de modo que os da fé são abençoados como crente de Abraão. Agora presta atenção nisso, nesse quadro atual. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela... A lei não procede de fé, mas das obras.
Mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. O que Cristo fez por nós? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão, o que é a bênção de Abraão? Chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o quê? Olha a bênção de Abraão, o Espírito prometido. Então, Abraão passou todo esse processo até chegar Cristo, que era o descendente, e esse evangelho da graça de Deus, a justificação pela fé, chegou a cada um de nós. Agora, os que estão debaixo das obras da lei estão debaixo de maldição. Então, aqueles que querem guardar sábado, aqueles que estão na velha aliança, praticando tudo aquilo ali, sinto em dizer, não sou eu que estou dizendo, né? Todos quantos são das obras da lei estão debaixo do quê? De maldição. Então todos estão enfiados no Velho Testamento, praticando judaísmo. Não sou eu que digo, está aqui, estão debaixo do quê? De maldição. Essa gente não tem alegria, ser cristão é um peso. Tudo é difícil, tudo é guerra. Eles estão num peso, numa destruição emocional que vocês não acreditam. Está claro isso diante de nós? Então o homem é justificado por alguma obra que possa praticar? Como que o homem é justificado? Pela fé em Cristo Jesus. Fala assim, amém. Vamos terminar aqui. Glória a Deus.